tudo bem? Sou Dudu Monteiro de Paula, jornalista há mais de 50 anos aqui no estado do Amazonas. E eu tenho feito alguns trabalhos mostrando a nossa cidade, a cidade que eu amo, que eu gosto e que sempre estou envolvido. Hoje que nasci, estou por aqui, como muitos que aqui estão. Esse programa, na verdade, é feito uma homenagem àqueles nossos historiadores, pessoas que se dedicam e se debruçam para contar nossas histórias. São muitos eles. Em especial o Roberto Santos Pereira Braga, Moacir Metano Pinheiro, Abraham Base, colega de trabalho, Otônio Mesquita, colega de faculdade. Fora muitos outros nomes, Etelvina Garcia, Ivani. Eu não vou dizer todos os nomes, porque eu vou deixar algum nome de fora que não vai ficar muito interessante. Gaetano Antonacci, um grande croupier da literatura do nosso estado. E é lamentável que o retorno que a gente tem nos programas são das pessoas mais antigas. Sabe por quê? Porque as escolas municipais do Amazonas não contam a história do Amazonas, não contam a maravilhosa história da cidade de Manaus. Quer saber uma coisa? Você sabe quantas cidades de Manaus existem? Só uma. E essa cidade de Manaus é a que nós vivemos. Não existe outra cidade em Manaus. Essa é a única que existe aqui. Então, dito isto, homenageados os nossos colegas historiadores, eu sou apenas um jornalista, eu quero começar a história por aqui. Esse prédio começou a se construir em 1860. Custódio Pires Garcia, à época capitão da Guarda Nacional aqui no Amazonas. Ele começou essa obra bonita, aqui seria o palacete dele, onde ele ia morar. Por alguma razão, que eu não descobri ainda por quê, ele acabou nem morando aqui e foi negociado com o governo do estado do Amazonas, na época província, Então, aqui foi a sede do governo, a administração governamental e residência do presidente da província, na época, E esse prédio surgiu antes da praça, não existia nada aqui na frente. Então esse prédio é o mais antigo monumento aqui nessa praça e que com certeza você vai poder acompanhar na nossa programação, porque ele tem muitos detalhes. Aqui hoje é o Palácio Provincial, onde muitas coisas passam aqui dentro. Mas o detalhe muito importante daqui são duas peças que ficam na frente deste grande monumento. Bom, importante que são esses dois defensores que estão aqui na frente do Palácio Provincial, E ele é feito de ferro. Ele está fazendo uma réplica do soldado francês à época, Essa era a roupa que eles usavam na época. E você pode observar aqui um detalhe: a arma está em descanso. Ou seja, a proposta dele aqui é na paz, é só orientação e informação. Este aqui é francês, Então a gente vai para o outro lado. Lembrando que esse piso aqui é feito de paralelepípedo. Eu não posso nem garantir que sejam os originais, mas naquela época veio da Europa para transformar a cidade. Não tinha asfalto, gente? Era pedra mesmo que tinha colocado lá. E aqui também representa a França. A França foi quem colonizou a Argélia. Até hoje é uma confusão muito grande. Mas ele não fala francês, Então aqui, o detalhe daqui que você pode perceber é que o camarada fez, parece real, É tudo feito de ferro e eles conseguiram fazer essa réplica aqui. Esse aqui tem 1,82 m, aquele de lá tem 1,92 m. Por que um é mais alto que o outro? Não sei. Tudo aqui existia, mas aqui nada existia. Era um campão aberto. Então, essa praça aqui, eu quero dizer para você, já teve vários amigos. Vamos lá. 28 de setembro, em primeiro ano. Depois, Largo do Palacete. Depois, Praça da Constituição. Depois, Praça Gonçalves Ledo. Praça João Pessoa. Largo do Liceu. Praça Roosevelt. E, finalmente, essa obra total foi concluída pelo famoso Adolfo Lisboa, que todo mundo reconhece ele como o Mercadão, Mas é o Adolfo Lisboa, em 1906, fez a inauguração de tudo isso aqui. E nós vamos dar uma volta em alguns lugares para você perceber aonde é que a gente está fazendo
essa coisa aqui de uma forma ou de outra. Aqui à direita, mais recentemente, talvez nos anos 40 e 30 ou 40, aqui nasceu o Clube da Madrugada, um movimento que repetia o movimento da nova arte brasileira. E aqui nasceu o Clube da Madrugada, das nossas grandes autoridades literárias que nós temos de história e conhecimento mais recente. Eu digo mais recente, antes da Segunda Guerra, logo após a Primeira Guerra Mundial. E esse pessoal que aqui teve, fizeram uma coisa interessante, certo? Nós não queremos construir sede nenhuma. A sede é onde o artista está, uma coisa que você já ouviu no Grupo Nascimento. Então aqui era a sede do Clube da Madrugada, onde nossos grandes escritores se reuniam e batiam passo. E uma dessas árvores, tá aqui, olha. Essa árvore aqui, eles colocaram uma placa comemorativa à situação, né? E sabe o que é interessante nessa árvore? Daqui Clube da Madrugada, 1954, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, o movimento literário brasileiro, esse aqui foram os fundadores. E essa árvore aqui foi colocada uma placa. Você quer saber uma coisa? A placa foi engolida pela árvore. Que interessante isso, né? Isso é algo vivo que continua crescendo, mesmo estando dessa forma mais ou menos deplorável, mas continua viva, graças a Deus. E a história perpetuada. A gente vai caminhar mais um pouco para que você não tem são muitas coisas para mostrar, a gente não vai conseguir mostrar tudo. Eu vou mostrar a você aqui esse coreto que, segundo o meu amigo Otônio Mesquita, foi construído em Glasgow, na Inglaterra. Aliás, desculpa, Grã-Bretanha, né? Great Britain, Escócia, Glasgow, a Escócia. E veio todo de lá e aqui foi montado. E tem dois detalhes que eu gostaria de mostrar para você, que é muito interessante. Esse coreto, segundo o meu amigo Antônio Mesquita, foi construído em Glasgow, na Escócia. E você vê aqui as minúcias dos detalhes, né? Teoricamente ele é todo de vidro, na parte superior dele é todo de vidro, que infelizmente totalmente abandonado, estragado. Quanto desprezo para a nossa história, né? E é tão simples fazer, não é uma coisa complicada de fazer. E aí eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, do lado de fora você vai ver. Na parte de baixo, os dragões que fazem a coleta da água e jogam a água por fora. Na parte intermediária, então as lâmpadas, você vai encontrar as pessoas da arte, instrumentos musicais e arte. E lá em cima, as carrancas dos artistas da época, né? Ninguém é identificado especificamente, mas isso aqui é um coreto, aonde até os anos 60, todo domingo tinha festa nessa praça aqui, todo domingo. E normalmente vinha para cá uma banda, né? Não era um conjunto musical, era uma banda. E isso aqui foi usado muitas vezes, até por alguma razão parou completamente. Talvez a migração das pessoas dos centros foram para outro lugar, mas talvez realização de eventos aqui possam trazer uma melhoria e a gente possa ver mais claramente em nossas mãos a nossa história. A Praça da Polícia, como é conhecida, embora tenha outro nome, mas a Praça da Polícia, como é conhecida, em 1906 foi inaugurada. E quando inaugurada, já possuía várias peças em bronze, réplicas fiéis de muitas dessas peças você vai encontrar no Louvre de Paris. O Louvre tem a original e aqui são as cópias. E inclusive você vai ver bem aqui no canto, né, o nome da empresa que fez. Eu acho, na minha pronúncia francesa, né, é Val d'Orson, Duchon. Eu acho que é Val d'Orson, acho que essa é a pronúncia francês. E vale a pena falar um pouco sobre Diana. Diana era a irmã gêmea do Apolo. Estou falando agora de mitologia,
tá? De Apolo. E ela, um dia vendo, bem nova, viu a dor do parto e decidiu que nunca se casaria para ter filhos. Então, ela era a virgem que defendia as jovens que se enfrentavam nos lugares da vida no cotidiano. E aqui é interessante porque ela era uma caçadora emérita, né? E você vê o detalhe da flecha, do arco, e aqui do alce, o nome que você queira dar para esse animal que ela fazia. Então, o detalhe importante dessa obra é que você vê um movimento na roupa dela, né? É como se o vento estivesse batendo, é como se ela estivesse realmente correndo. E um detalhe fundamental, o rosto dela está meio masculinizado, talvez pela decisão dela de se tornar virgem o resto da vida. Mas essa aqui é a protetora das virgens na história da mitologia. E como era muito normal naquela época que faziam as praças, a praça tinha que ter água, né? Então você vai encontrar muito aqui na praça. Isso é uma coisa muito interessante. E lógico, ponte, para que você possa passar pela ponte. Essa ponte, quando foi construída, reproduziu como se fosse madeira, né? Lógico que é feita em cimento, concreto, mas ela representava a madeira da Amazônia e tem essa característica muito interessante. Isso ligava um monumento ao outro. Então nós vimos ali a Diana, que era a protetora das virgens. Você vai ver agora as virgens. Bom, Jacó, aqui nós estamos com uma virgem representando as virgens, que a Diana oferece a proteção dela, né? Então, se você olhar bem aqui, você vai ver que na lateral, a mesma empresa que construiu. Um detalhe, ela está totalmente nua, mas as suas partes, como dizia antigamente, suas partes pubianas estão cobertas pelo cabelo, pelos cabelos. Mas a traseira dela, as nádegas, como os grandes assim, está completamente bem delineado e bem feito. Isso é um movimento que, à época, a arte que representava a mulher, a sua plenitude, não tinha nenhum problema de ser apresentada assim, porque ela diz o arte mesmo, e não poderia nem morar de Cristo. Eu acredito que esse monumento aqui, no qual você tem um javali, que era a grande diversão naquela época de 1900, os ricos, os milionários saíam para caçar o javali e tinha um animal, o cachorro, né, que era o seu grande parceiro. Aqui não tem marcado quem foi que confeccionou isso aqui, mas provavelmente foi a mesma empresa, porque tudo era réplica de coisas que você vai encontrar no Louvre de Paris. E essa é uma peça extraordinária, porque mostra a força e a potência do javali e do cachorro. Esse é mais um monumento que você tem aqui na Praça da Polícia, que você não deve deixar de visitar. Está aqui o cidadão que uniu nós, Brasil, né? Dom Pedro I, que dá nome ao Colégio Estadual Dom Pedro I. Mudou muito o nome, mas é liceu, um monte de outras coisas. Essa placa aqui foi colocada em 72. Por quê? Sesc Centenário da Independência do Brasil. Esse cidadão aqui que disse independência ou morte. E graças a Deus tivemos independência na época, né? Então, mais justa homenagem a esse cidadão aqui, embora ele era português, que veio para cá e etc, etc, etc e tal. Mas deu prosseguimento, então, esse aqui sim é o imperador do Brasil. Nós já fomos império também. Aqui é o irmão gêmeo da Diana, né? O deus da velocidade, mais uma vez mitologia grega, né? Esse monumento aqui representa a velocidade com que a pessoa... É fácil. Lá na cabeça você vê como se fosse duas asinhas, né? Aqui embaixo, se você prestar atenção, é o vento que está soprando, ele não está pisando no chão, pô, ele está voando.
A velocidade é tão rápida que ele voa. Então, dá para representar daqui. Este monumento foi construído também como réplica do Louvre, época do Louvre, e que foi feito pela mesma empresa que fez todas essas que estão aqui. Então, mais um monumento histórico. E você pode observar que as partes pubianas, né, também estão cobertas. Atrás não, é igual como as virgens. Como eu falei, a praça tem muitos lugares com água, pontes repetindo como se fosse de madeira. E chafariz, gente, tem luz aqui dentro e chafariz. De quando em quando as autoridades resolvem transformar isso aqui em uma praça de monumento, aí ajeita, arruma tudo e vai em frente. Somado a isso, e o Jacó vai comigo agora, o maior escritor português que passou aqui pela Amazônia, não é o maior, um dos maiores, e que projetou um dos filmes mais importantes chamado A Selva. Que aliás é interessante, esse filme A Selva desapareceu. E uns 10 ou 15 anos atrás foi descoberto original em um museu num país europeu e que agora eu não me lembro o nome. Então foi recuperado o filme, foi feita uma sessão especial para apresentá-lo e foi devolvido ao Brasil. É muito importante que a selva retratava como é que nós éramos naquela época. E este Ferreira é o responsável por isso. O livro foi um sucesso muito grande na época, o filme foi uma coisa espetacular e que ele marcou a presença aqui no Amazonas. E nem nome, né? Não, já arrancaram tudo, as placas, arrancaram tudo. Tá? A nossa história é representada por isso, não tem nada. É preciso a gente recorrer para os nossos historiadores. Né? Mais uma vez, Abraham Passe, Roberto Braga, Tervina Garcia, são muitos. Gaetano Tomásio, são muitos, e que eu não quero causar nenhum transtorno, porque todos são importantes. O grande Gaspar, que fala fundamentalmente de esporte, o Gaspar descobre coisas extraordinárias. Então, seria injusto da minha parte nominar só alguns, mas são exemplos que eu posso fazer. E ali, nós temos a homenagem, Jacó, para a Diana. Como na mitologia tinha um espaço em homenagem a ela. E como, lógico, nós estamos tendo a Diana como a nossa grande protetora, né? Os criadores desse monumento aqui resolveram homenagear Diana. Então aqui é o lugar em que vai ser as orações para que a Diana tivesse um local próprio para isso. Essa beleza, essas colunas feitas de ferro, e em cima complementado com cimento, tijolo, e aí tem a grande variação da época em que nós precisávamos manter e fazer essa grande experiência. Olha, essa é uma quase ínfima história da Praça da Polícia. Tem muito mais história? Lógico que tem muito mais história. Mas essa é a minha pequena contribuição, graças aos nossos historiadores, que fizeram com que eu me interessasse por isso e pudesse contar para você. Mostre para pessoas, nós somos e sempre seremos uma grande cidade.